Bom dia, sétimo ano. Vocês vão assistir um pedaço de uma peça de Gil Vicente chamada O Alto da Lusitânia. Lusitânia é Portugal, tá? Não na peça. Na peça eu vou contar para vocês o que acontece. Antes de você assistir essa peça, eu gostaria um pouco de falar para vocês sobre ela. Gil Vicente, Portugal vivia a Idade Medieval. Nós, brasileiros, não temos Idade Medieval. Nessa época, nós vivíamos, quem vivia aqui eram os índios, que chamaram de índios, né? Que eram, na verdade, os selvagens. E nós não tivemos cavaleiros, donzelas, aquela história de a igreja mandando, nada disso nós tivemos, que era na Idade Medieval, mas vocês já assistiram filmes do Rei Arthur, já assistiram vários filmes dessa época, mas não no Brasil. Em Portugal havia a Idade Medieval, os reis, né? No caso, na época do descobrimento, era o rei Dom Manuel I, o venturoso, que descobriu que na época do reinado dele, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A colonização do Brasil começou 30 anos depois. Foram que vieram os primeiros portugueses para tentar retirar as riquezas, porque Portugal queria mais tirar riqueza e colonizar o Brasil, domesticar os índios, transformar eles em escravos, nessa época. Em 1531, que é essa época que eu estou reportando ao Brasil, em Portugal, o Dom Manuel já tinha morrido. E aí o rei era chamado, era o filho dele, Dom João III. Nessa época existia um dramaturgo, o dramaturgo quem faz peça de teatro. Mas as peças de teatro nessa época eram completamente diferentes da agora, chamavam-se autos. E esse Alto da Lusitânia era do Gil Vicente, que era famosíssimo em Portugal. Ele ia para a corte fazer as encenações da peça para os nobres, tá? Muito bem. Então, nesse Alto da Lusitânia, metaforicamente, tá? É tudo metafórico. Lisboa, que hoje em dia é capital de Portugal, ele chamou a personagem do alto de Lisboa, e aí o sol viu Lisboa, linda, maravilhosa, tudo metafórico, e aí se apaixona por Lisboa. E aí, dessa paixão, né, o sol transa lá com a Lisboa, veja só, e eles têm uma filha, tá? E essa filha vai se chamar Lusitânia, que é o nome atual de Lusitânia, Portugal, é daquela região. E aí a Lusitânia cresce, cheia de luz, porque ela era filha do sol, maravilhosa, linda, espetacular. E um caçador grego, porque lembre-se, nessa época a Grécia ainda é, né? Mas naquela época, então, era o berço da cultura ocidental, né? E o caçador grego famoso, chamado Portugal, ouve falar da Lusitânia e vai conhecê-la, conhece Lusitânia, acha ela a coisa mais linda do mundo e se apaixonam. Se apaixonam e iam casar. Mas durante aí a confusão antes do casamento, eles tiveram problemas e tal, então eles recorrem às deusas gregas. E as deusas gregas que os protegem e ajudam a concretizar esse casamento, tá? Esse, gente, é o tema do Alto da Lusitânia, tá? Que é a peça que vocês vão assistir um pedacinho, tá? Aí eu vou explicar. A peça não começa direto nessa história, não. Antes da peça, na primeira parte da peça, acontece um monte de diálogos, tá? Esse aí é o tema central.
E esses diálogos, tudo inverso. Naquela época era tudo rimado. Popopó, tudo rimado, tá? Era tudo inverso. E as pessoas comuns falam sobre diversos assuntos. Então, na primeira parte, aparece como se fosse o povo, as pessoas, e dialogando, vários diálogos. Aí, então, vem a segunda parte, tá? Então, nessa primeira parte, como eu estou falando para vocês, é só assuntos comuns, como amor, por exemplo. Então, há um diálogo sobre o amor ou outros temas, ok? Aí entra o licenciado, que representa o Gil Vicente. O licenciado, gente, faz o papel de narrador, porque hoje em dia não tem narrador nos teatros, mas naquela época era tudo narrado em versos, tá? E o licenciado é o Gil Vicente, que é o autor da peça, tá? E ele faz o papel de narrador. E aí, o licenciado, que é o narrador, ele introduz o tema, isso já na segunda parte. Ele introduz o tema do casamento, dizendo que o sol viu a Lisboa nua. E aí ele fala, o sol viu a Lisboa nua, e aí já viu, né? Ficou louco por ela, e sabe como é que é, né? Aí transam, aí tem a filha, que é lindíssima, a filha do sol, irradiando luzes, né? E transaram e tiveram a filha linda, cheia de luz, que deram o nome de Lusitânia, que se tornou a deusa da província no caso era a província de Sintra. Sintra é uma região de Portugal, eu tive até em Sintra, é uma região muito bonita, do atual Portugal, tá? Aí tiveram em Sintra e ela já crescida, maravilhosa, né? Lusitânia vivia lá quando um famoso cavaleiro grego, né? E o nome do cavaleiro era Portugal, né? Ouviu falar da boa caça que havia lá em Sintra. Então ele resolve ir caçar lá em Sintra, tá? Quando ele chega lá, ele vê a beleza sobrenatural, né? Filha do sol, de Lusitânia, e se perde de amores por ela. Esse aí é o tema central da história. E aí você não vai ver essa parte, você vai ver uma parte de um diálogo que acontece dos convidados e do demônio, o demônio assistindo, dentro do casamento. Porque essa peça é dividida em duas partes. A primeira, como eu falei para vocês, ela representa uma família judaica de Deus e suas atribuições. E aí vem os diálogos. Depois, o que nos interessa mesmo é a segunda parte, em que acontece o casamento de Portugal, cavaleiro grego, né? Lembre-se da importância da Grécia nessa época, com a princesa Lusitânia, filha do Sol, e de Lisboa. Neste momento, aparece uma cena, que é a cena que vocês vão assistir durante o casamento. Dois demônios, Beelzebu e Dinato, aparecem para presenciar o casamento, e aí eles assistem um diálogo entre duas personagens, uma chamada Todo Mundo, olhem, o nome já é de propósito, para fazer os trocadilhos, certo? E a outra personagem vai se chamar Ninguém, tá? Então aparece eles ficam atrás ouvindo o diálogo dos dois. Gil Vicente deu esse nome Todo Mundo e Ninguém às personagens para ser engraçado, para poder fazer os trocadilhos. Todo mundo fala vaidoso, ninguém é consciente, entendeu? Na verdade, ele está se referindo ao todo mundo, personagem, ou ninguém, mas na verdade ele está fazendo um trocadilho com o ser humano, tá? Então, o todo mundo era ganancioso, era um mercador rico, vaidoso, orgulhoso, como a maioria das pessoas ricas são, certo? Que se dão bem na terra, né? E vocês sabem que isso acontece até hoje.
Já ninguém, repare o nome dele, são escritos com letra maiúscula. Todo mundo, ninguém. Mas, na verdade, o trocadilho é esse. Ele está se referindo a todo mundo e a quase ninguém, certo? Então, ninguém representa o quê? As pessoas pobres, as pessoas humildes, as pessoas que não são gananciosas, que dão valor ao caráter, à bondade, são solidárias, são honestas. Então, nós temos o todo mundo, que é a maioria, e o ninguém. Bom, durante a peça, ninguém e todo mundo conversam. E os dois demônios, que são invisíveis, porque a gente vê porque a gente está vendo na peça, mas os dois, o todo mundo e ninguém, não estão vendo os demônios, tá? Ficam só ouvindo. E Beelzebub faz os trocadilhos espirituosos. Aí ele fala, todo mundo faz isso, ninguém faz aquilo. Em cada vez que os dois dialogam, tá? E manda o Donato, escreve aí, Donato, escreve aí. E aí ele fala. Então, e com isso ele evidencia os temas ligados ao ser humano, que é a cobiça, a ganância, a vaidade, as pessoas serem vaidosas, a virtude que alguns têm, a honra dos homens. Então ele vai falando, cada parte do diálogo que os dois falam, ele aproveita para falar uma desses temas humanos, certo? A peça começa ao entrar todo mundo ricaço do casamento, né? Todo mundo buscando alguma coisa, ele procura alguma coisa que ele perdeu, tá? Como se logo depois vai entrar o ninguém. Então ele fala assim, 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Porfiar, gente, é procurar. Procurar no sentido de buscar riquezas, tá? Nesse momento, aí o ninguém já entrou. Aí o ninguém pergunta a ele, como asnome cavaleiro? Asnome cavaleiro, gente, não se fala mais assim, é português de 1530, certo? Na verdade, a gente fala, como é que é seu nome, cavaleiro? Seria, né? Aí todo mundo responde, eu ei nome todo mundo. Esse ei aí, esse verbo haver, não se usa mais. Quer dizer, meu nome é todo mundo. E meu tempo todo inteiro é sempre buscar dinheiro. E sempre nisto me fundo. Quer dizer, ele só se preocupa em ter dinheiro, certo? Aí o ninguém responde, eu ei nome ninguém. Quer dizer, o meu nome é ninguém. E busco consciência. Aí o Beelzebub, que está ouvindo, fala, esta é boa experiência. Direto, escreve isto aí. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo busca dinheiro. Então reparem o trocadilho. E durante a peça inteira ele vai falando sobre a vaidade, sobre a virtude, sobre o dinheiro, fazendo esses trocadilhos. E é isso que nós vamos assistir, tá? Espero que vocês tenham entendido e boa peça para vocês.